Somos a lâmpada de Deus e a brasa não pode se apagar. Se ela vier a perder o seu fulgor, que diferença entre nós e o mundo haverá? A paz do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Meus amados irmãos, que bênção estar mais uma vez aqui para meditar na santa e gloriosa palavra do nosso Deus. Coloquei aqui esse cenário, que aqui é uma cortina, as bandeiras do nosso país, nosso estado. Deus permitir, colocaremos aqui a bandeira da nação de Israel. Aleluia. Está aqui divulgando o CD, né? Trabalho de louvor que Deus assim abençoou. E só basta você querer o seu e assim a gente vai proporcionar a você o que Deus nos proporcionou, a alegria de adorá-lo, glorificá-lo e bendizer o seu santo e eterno nome. Nós gravamos um vídeo sobre reconstruindo o homem. Meditamos, foi uma bênção, não deu para gravar tudo porque o estudo é grande, mas com a bênção do Senhor vamos continuar esse segundo quadro sobre reconstruindo o homem. O texto base é no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Glória ao nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. E o versículo de número 32. Atos capítulo 20 e o versículo 32. Que diz a palavra do Senhor. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e vos dar herança entre todos os santificados. Amém? Com a graça do Espírito Santo, com a ajuda do nosso Deus, vamos meditar mais uma vez no que a palavra do Senhor nos ensina para a edificação da igreja e salvação dos perdidos. A palavra epoikomel, ela quer dizer edificar, construir na fé, reerguer, qualquer tipo de estrutura. Por isso que a palavra-chave aqui no versículo 32 é a palavra edificar. O apóstolo Paulo estava se despedindo da igreja e estava anunciando que viria outros que iriam distorcer a sã doutrina, seriam lobos devoradores, e que a igreja vigiasse, e assim iria acontecer. E Paulo, todos abraçam Paulo, começam a chorar, porque Paulo estava se despedindo dos irmãos, porque já era a vontade de Deus dele viajar para Jerusalém, continuar pregando o evangelho, depois ele seria preso, e depois Paulo, lá na frente, em Roma, ele seria martirizado. E Paulo aqui está encomendando a Deus o seu povo, a sua igreja, o seu rebanho. Paulo ali que ele diz aqui que com lágrimas, com vigílias, com jejuns, ele estava ali, 3 anos ensinando o povo, louvado seja Deus, através do Espírito Santo, glória a Deus. No versículo 31 ele diz: portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei de noite e de dia de admoestar com lágrimas cada um de vós. Pastor Paulo foi um homem tremendo que Deus usou na sua época, e nos nossos dias o Espírito Santo nos levantou para estarmos feito Paulo, para estarmos gemendo, chorando, buscando a face do Senhor em prol do rebanho de Deus, porque nós não sabemos o dia da nossa partida. Enquanto isso, estamos aqui alertando, ensinando contra os falsificadores da palavra do Senhor, para a igreja manter o quê? A fidelidade da palavra, na sã doutrina, e não ser enganada por Satanás, pelos seus adeptos. Amém? Então vamos continuar. Falamos sobre o alicerce, sobre a planta, sobre os materiais que Deus usa na construção do homem. Falamos no primeiro vídeo que o homem ele foi desfeito, deteriorado, foi danificado, desfigurado por causa do pecado. O homem perdeu a bênção da presença de Deus. Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem, pelo pecado de Adão, ele perdeu a glória, foi demitido, foi expulso.
e assim a morte entrou e todos morreram pelo pecado de Adão. Deus, por misericórdia, envia seu Filho Jesus para dar mais uma oportunidade à raça humana de ter a presença de Deus novamente. E desde quando Jesus veio, ensinou, pregou, curou, se entregou por nós, morreu na cruz, foi sepultado e ao terceiro dia foi ressuscitado, ele passou 40 dias na terra ensinando, subiu ao céu, foi assunto ao céu. 10 dias depois, o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, e até hoje o Espírito de Deus está levantando homens e mulheres, guerreiros e valentes, contra os planos satânicos, os planos do diabo, que por milhares de anos tentou abafar, tentou destruir a palavra, tentou queimando as Bíblias, levantando impérios, imperadores cruéis, mas não calou a igreja. Tanto é que o sangue dos mártires foi a semente que assim plantou na terra. Glória ao nome de Jesus, para que a palavra do Senhor fosse pregada, fosse anunciada, e ela está aqui em 2020, sendo anunciada para a glória do Senhor. Eu louvo a Deus por ser mais um porta-voz da palavra do Senhor, abandonando todo esse mundo corrompido para levar as boas notícias e a salvação em Cristo Jesus. E quem crê será salvo, quem não crê será condenado, conforme João 3,16. Amém? Então vamos lá. Deus usou o alicerce, que foi Jesus Cristo, que se encontra em 1 Coríntios 1, versículo 11 ao 15, Efésios 2, versículo 19 ao 22. Deus usou a planta. E qual é a planta de Deus para reconstruir o homem? É a imagem de Cristo. 2 Coríntios 3,18, Colossenses 3,10. E os materiais que Deus usou foi o próprio homem, que foi a criação perfeita de Deus, que foi desfigurada por causa do pecado. Romanos 3,23, Romanos 5, 12 ao 21, 1 Tessalonicenses 5, 23, Salmo 51 e 5, Efésios capítulo 2, versículo de 1 ao 9. Nós meditamos em tudo isso no outro vídeo. Você que ainda não assistiu, chegue lá e assista Reconstruindo o Homem. Estamos gravando aqui o segundo vídeo para a glória do nome do nosso Deus, em nome de Jesus. O homem foi desfigurado, perdeu a moral que Deus deu, perdeu a santidade, perdeu a vida eterna, perdeu a comunhão absoluta com o Pai, Filho e Espírito Santo. Perdeu tudo isso pela desobediência a Deus lá no Éden. A morte entrou. Jesus veio para restaurar o ser humano. Então todo aquele que crê é restaurado pela fé em Jesus. O Espírito Santo vem e faz morada, e o Espírito Santo vai modelando o ser humano para ter o caráter de Cristo Jesus. Quem não crê continua no velho homem, continua nas garras do diabo, e o diabo pinta a miséria no ser humano. Ele não tem moral, não tem honra, desde pobre, desde rico, que mora na beira do mar, que mora na beira da maré, que mora no palafita, que mora no palacete, gordo, magro, preto ou branco, não importa. Pecado não tem cheiro, pecado não tem cor, e Satanás, da extrema pobreza à extrema riqueza. Quem é pobre continuará na pobreza, e Satanás vai escravizar. E quem é rico continuará na riqueza, e Satanás vai escravizar até a pessoa morrer. E lá no inferno ela vai entender que precisava de Jesus, mas enquanto estava aqui, negou ele em todos os sentidos. Sendo pobre, negou porque Deus não dava riqueza. Sendo rico, negou Deus porque não precisava ser pobre e sempre tinha riqueza. E no final perdeu a salvação, a chance do perdão dos seus pecados, e ganhou a morte eterna e no final o lago de fogo. Então Satanás ele continua enganando muitos, e enquanto estão em vida, Satanás continua enganando. Mas o Espírito Santo está aqui levantando a igreja para proclamar a salvação em Jesus Cristo, anunciar a vergonha e a condenação do diabo e seus demônios. E quem crê, irmão, sairá da escravidão do diabo e passará a ser filho de Deus, adotado pela fé em Jesus. Isso é glorioso para quem crê. Para quem não crê, infelizmente, morre no pecado, e no pecado que vive receberá a punição e a condenação. Mas o Senhor ainda está levantando homens e mulheres. Está lá, entrando em becos, em valados, em favela, entrando em palácios, salvando governadores, prefeitos, delegados, juízas, salvando homens da mais alta autarquia, salvando seres humanos da mais alta pobreza. Mas o Espírito Santo vai ali e detona com as armas e as ferramentas do diabo. Só basta o homem crer e aceitar Jesus para o Espírito Santo transformar o ser humano que está
degenerado, que está destruído e desfigurado por causa do pecado. Quarto ponto, são 7 pontos para meditarmos. Meditamos em 3. Quarto ponto, as ferramentas que Deus usa para reconstruir. Entenda, Deus está reconstruindo, reedificando, remodelando, refazendo, tornando como era antes, lá no Jardim do Éden, antes de Adão pecar. Através de Jesus, recebe o Espírito Santo e agora o ser humano está nesse processo de santificação até atingir a estatura de varão perfeito para morar no céu de glória. Aleluia! Então vamos meditar mais uma vez sobre as ferramentas que Deus usa. E se der tempo, vamos falar os outros 3 pontos que falam dos obreiros que Deus usa, o alvo que Deus usa e os resultados dessa reconstrução de Deus na raça humana. Bendito seja Deus. Então vamos lá. As ferramentas que Deus usará para reconstruir o homem são aqui a palavra de Deus. Segunda ferramenta, o sangue de Cristo. Terceira ferramenta, a graça de Deus. Quarta ferramenta, os dons do Espírito. São as ferramentas que Deus usa para reconstruir o ser humano que crê em Jesus. Primeiro ponto que, em quarto lugar, as ferramentas, a palavra de Deus. Romanos capítulo 1 e o versículo 16. Paulo diz aqui: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aleluia! Veja, a ferramenta é a palavra de Deus. Paulo está dizendo para a igreja de Roma: não me envergonhe, não fique constrangido, não fique envergonhado. Glória ao nome de Jesus. Aleluia! E Paulo diz aqui que o evangelho é a palavra grega dunamis, que fala do poder inerente, uma habilidade de se reproduzir como um dínamo. É o poder de Deus, primeiro, para produzir o novo nascimento, dar a salvação, conferir graça, fortalecer na fé, gerar fé, libertar, alimentar a vida espiritual, purificar a igreja, examinar a vida, fazer participantes com Cristo, conferir imortalidade, trazer paz, dar proteção, dar a plenitude de bênçãos. Aqui já é outro tema para nós abordarmos, conforme a graça do Senhor, em outro vídeo, onde fala aqui do dunamis, o poder de Deus. É como a dinamite que explode, bum, e destrói correntes, algemas, ferrolhos, grilhões, cadeias que Satanás prendia, que Satanás prende o ser humano, melhor dizendo. Quando esse dunamis, essa explosão do poder de Deus, através do Espírito Santo, chega no ser humano, explode todo o pecado que o ser humano estava ali acorrentado, e Deus mostra a glória dele. Então Paulo está dizendo: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, não me envergonho das boas notícias do ungido, do influenciado, do abençoado, do escolhido. Aleluia! Não me envergonho dessas boas notícias desse ungido, pois é o poder de Deus, é a autoridade máxima de Deus. Para quê? Para a salvação, libertação, livramento de todo o que crê. Aqui quebra a teologia calvinista, que já tem os predestinados à salvação. Todo que crê. Deus não fez o ser humano designado para o inferno e outro para o céu. Mentira! Todo que crê, todo que crê. Aleluia! Todo aquele que crê, dependente de classe social, independente da etnia, da raça, independente, todo que crê. É o poder de Deus. Primeiro do judeu, semente de Abraão, nação de Israel, e depois de quem? E também do grego, o estrangeiro, o gentio. Eu e você também. Então é o poder de Deus. Paulo continua dizendo: pois nele, em Jesus, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Então o evangelho é o poder de Deus. A pregação do evangelho, a pregação das boas notícias, dirá para o homem que ele tinha uma má notícia. Qual era? Você é pecador, transgressor da lei. Você é infrator, desobediente, rebelde, e será condenado ao inferno eterno, ao lago de fogo para sempre, sem ninguém lhe salvar.
Mesmo que você não creia, você é pecador, está condenado. E a pessoa, quando reconhece que ela é pecadora, por ver uma vida miserável, uma vida transgressora, ter uma imoralidade, mentir, roubar, defraudar, ser traidor, ser rebelde, ser hipócrita, ser feiticeiro, ser tímido, está na prática do homossexualismo, do lesbianismo, está na prática, aleluia, do roubo, do homicídio. Todas essas práticas vai infringir a lei de Deus, não vai herdar o reino de Deus, é bebarrão, fuma cigarro, fuma maconha, é usador de crack, de cocaína, de heroína, de êxtase, é mentiroso, como eu falei, é rebelde, é fornicador, é adúltero, é enganador, é rancoroso, é egoísta, é hipócrita. Todas essas práticas condenam a alma. Quando o ser humano entende que ele está perdido por viver em uma dessas práticas, é incrédulo, mas não, eu sou um cidadão de bem, eu pago todos os meus impostos, não roubo, eu sou um cidadão de bem. Mas você despreza Jesus, vive na incredulidade, está no pecado da incredulidade, você não crê. Então o ser humano está o quê? Está o quê? Perdido e condenado por Deus. O que é que ele faz? Tem que ter alguém para me salvar. Tem uma má notícia para lhe dar. Você vai morrer e sua alma vai para o inferno. E ninguém vai lhe salvar. Não tem purgatório, não tem reencarnação, não tem nada. Sua alma é eterna e ela morará para sempre no lago de fogo. Junto com o seu corpo quando você for ressuscitado no julgamento diante de Deus. Mas tem nada para escapar. Aí quando pensa que chegou a má notícia de vez com uma avalanche, aí o Espírito Santo, calma. Existe uma boa notícia. Essas boas notícias são do ungido. Jesus, que é o Cristo, que é o ungido, é o Messias, é o abençoado. Ele veio do céu, se encarnou, tornou-se homem. Aleluia, glória a Deus. E pagou a pena que era sua, levou para ele mesmo, para te livrar dessa ira, dessa condenação e dessa sentença. Por que ele fez isso? Por amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, o sistema corrompido, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando o homem e mulher aqui entende isso, que Jesus se deu por si próprio para tirar o ser humano dessa sentença do próprio Deus, tomou as dores do homem, levou sobre si a maldição do pecado, o homem levanta a mão e diz, eu quero Jesus como meu Salvador. Isso aqui são as boas notícias de Cristo, do ungido, e se torna o poder de Deus para salvar. Então, pela fé, aleluia, o Espírito Santo resgata e tira das mãos de Satanás, e a pessoa agora é livre do diabo e do pecado, e vive uma vida justificada diante de Deus, em obediência até o fim. No final, tem a vida eterna. É simples, é muito simples. Glória ao nome de Jesus. Tanto para o judeu que crê em Jesus, os judeus que têm que crer no Senhor, que é o Messias de Israel, e para o grego, estrangeiro, que tem que crer que Jesus é o Criador do universo, é o Filho de Deus, morreu e ressuscitou para livrar o ser humano. Então Deus usa, aleluia, a ferramenta, a palavra dele. João 15, e o versículo de número 3, naquela reunião que Jesus estava com os discípulos, o Senhor disse, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O que limpa a alma e o espírito do homem é a palavra de Deus. Ela é como água, ela purifica a nossa mente. Porque a palavra do Senhor diz aqui em Tiago que ela é como um espelho. Ela reflete nossos defeitos. A gente olha no espelho, quando tem as falhas ali, a gente não tira. Então, a palavra é como um espelho que ela reflete os nossos defeitos, ela mostra os nossos pecados. Então, Jesus ali, Judas já tinha saído para trair, estava ali os 11 com o Senhor. Mateus, Natanael, Pedro, Tiago e tantos outros que estavam, Filipe e tantos outros ali. Os 11 discípulos estavam com o Senhor naquela reunião, naquela Santa Ceia que esteve ali. E o Senhor está dizendo aqui que Ele é a videira verdadeira, o Pai lavrador, os discípulos são as varas. Sem Jesus não pode dar fruto, sem Ele ninguém pode fazer nada. Mas Ele disse, vocês estão limpos, purificados pela palavra. Pela palavra, não é água ungida no copo ungido, não é rosa, não é pão. Não, irmãos, o que limpa o ser humano é a palavra poderosa de Deus. Essa é a ferramenta que Deus usa para reconstruir o ser humano. É a própria palavra. Jesus é a palavra encarnada, é o verbo que se fez carne, que se fez homem. E Ele usa a palavra
palavra que é viva e ela não volta vazia, faz aquilo que lhe apraz, aquilo que agrada ao Senhor. E a palavra em Hebreus 4,12 é viva e eficaz e é mais cortante, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Ela penetra juntas e medulas e a divisão da alma e do espírito. E ela traz à tona os pensamentos e a intenção do coração. Então a palavra de Deus ela é poderosíssima. É a palavra que dá vida, é a palavra que sentencia, vai sentenciar o diabo ao inferno, vai sentenciar o ser humano que despreza Jesus, vai justificar aqueles que creem no Senhor. É a palavra. Veja o que Jesus disse em João, pela palavra dele aqui. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. O Senhor disse, eu não julgo ninguém, que eu vou julgar. Aleluia. Veja o que ele disse em João capítulo 12, versículo 44 ao 50. Jesus clamou, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, o mundo de trevas, o mundo de Satanás, para que todo que crê em mim não pereça nas trevas. Se alguém ouvir minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Claro que Jesus não veio condenar, porque o mundo já está debaixo da condenação. Ele veio salvar os condenados. Diga amém por isso. Quem me rejeitar e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho falado, essa o haverá de julgar no último dia. Veja, quem me rejeitar e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. Quem, Senhor, vai julgar? Ele diz, a palavra que tenho falado, que tenho pregado, essa o haverá de julgar no último dia, porque não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou que devo dizer e falar, e sei que o seu mandamento é a vida eterna. Assim o que falo, digo exatamente como o Pai me ordenou. Oh, glória! Então é a palavra do próprio Senhor que julgará todas as nações naquele grande dia, o dia do Senhor. Então é a palavra de Deus. Veja que ele também fala em Mateus, no capítulo 12, quando os fariseus disseram que Jesus estava com capeta no corpo, que Jesus estava incorporado com Beelzebul, e Jesus disse que todo pecado é perdoado, menos o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Veja o que ele diz. Eu vou ler do versículo 31 ao 37. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém falar alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas se falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Transferir as obras de Satanás para o Espírito Santo. Foi assim que fizeram com Jesus. Falar mal, ultrajar, injuriar, difamar, caluniar o Espírito Santo, insultar o Espírito Santo, dizendo que ele é Satanás. Isso não tem perdão para ninguém, nem aqui e nem tampouco no futuro. Veja, Jesus continua dizendo aqui, ou fazer a árvore boa e seu fruto bom, ou fazer a árvore má e seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Aí Jesus pega agora os fariseus, raça de víboras, como podeis dizer boas coisas sendo maus? Pois a boca fala do que há em abundância no coração. O homem bom tira boas coisas do tesouro do seu coração. E o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa, preguiçosa, palavra inútil, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Quem está falando é Jesus para aquele grupo religioso de fariseus. E o Senhor não muda, irmãos. Quantos tantos estão zombando, ridicularizando o Espírito Santo, da fé em Cristo. Até falar mal de Jesus é perdoado, falar mal do Pai é perdoado, mas do Espírito Santo não. E Jesus disse, quem tem um coração bom só fala coisas boas. Quem tem um coração mau só tira coisa ruim, mas cada um vai dar conta a ele pelas palavras. Por tuas palavras tu vais ser justificado, tu vais ser defendido diante do Senhor, mas por tuas palavras tu serás condenado. Aleluia! Glória ao nome de Jesus, irmãos.
Glória ao nome de Jesus. Ele também fala aqui, naquela assembleia que ele teve com os discípulos, em Mateus capítulo 10, o Senhor diz aqui, no versículo de número 32, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Usando as palavras, negando Jesus, será negado diante de Deus e diante dos anjos. Mas aqueles que confessam Jesus, Jesus confessará diante do Pai, diante dos anjos. Quem nega Jesus, que confessa Jesus, ele mesmo vai confessar diante do Pai e vai negar diante do Pai. Marcos capítulo 8 e o versículo 38. Jesus continua falando o que Marcos escreveu aqui, algo tremendo. Eu vou ler o versículo 34 a 38. Chamando a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar sua vida, perderá. Mas qualquer que perder sua vida por amor de mim e do evangelho, a salvará. Pois que aproveita o homem se ganhasse todo mundo e perdesse sua alma? Ou que dará o homem pelo resgate da sua alma? Porque qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, veja, a palavra que Deus usa para restaurar o homem, reedificar o homem, quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. É chumbo grosso, irmão, é pau, é lapada no lombo. No lombo. Jesus disse: essa geração pecadora e adúltera, que se envergonha de mim e das minhas palavras, quando eu vier, também vou me envergonhar dessa geração pecadora e adúltera. E para onde vai? Lago de fogo preparado para Satanás e seus demônios. Aleluia. Glória ao santo nome de Jesus, porque ele usa a palavra para restaurar o ser humano que crê nele. Mas quem não crê será condenado. Aleluia. Veja Mateus capítulo 25, versículo 41, quando ele vier para julgar, que ele vai lançar essa geração pecadora e adúltera, porque negou, usou as palavras para negar. Aleluia. E ele também vai justificar aqueles que confiaram nele. Eu vou ler o versículo 31 até o 46. Jesus diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Ele porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Por que, Senhor, eu vou? Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, adoeci e me visitastes, estive na prisão e me fostes ver. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Então o rei responderá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Isso é para aqueles que são limpos pela palavra, aqueles que foram reedificados, reconstruídos por Deus, pela palavra que creram no Senhor. Mas voltando para aqueles que zombam, para aqueles que não creem em Jesus nem a sua palavra e desprezam o evangelho e se envergonham do Senhor. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me hospedaste, estando nu não me vestiste, enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo na prisão, e não te servimos? Então lhes dirá: em verdade vos digo que quando não fizestes a um destes pequeninos, deixaste de fazer a mim. Estes irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Dê glória para Jesus.
Não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do grego, também. Primeiro do judeu e também do grego, irmãos. É a palavra de Deus, é a boa notícia que chega. E quem crê escapará da condenação, do juízo do santo e bendito Deus. Glória ao nome de Jesus. Isso é só o primeiro ponto, hein? Falta ainda 3. Só falei das ferramentas. Oh, glória a Deus. Em João 17:17. Oh, glória ao nome de Jesus. Amantria sora, camantria sebede revoltria nagai. Glória a Deus. Santificai-vos na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Naquela grande oração, Jesus fazendo pela igreja, para os discípulos, a oração sacerdotal. A palavra de Deus é a verdade, santifica-os, separa-os do que é profano, do que é imoral, separa do pecado. Como eu vou separar? Pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. Não é a minha, não é a tua, não é do presidente Bolsonaro, não é do homem, não é do diabo. A palavra de Deus, ela é a verdade. Se você crer no Senhor, ela é a única verdade. A palavra dele é absoluta. Não tem meio termo. Ah, porque eu vou ouvir fulano, porque eu vou ouvir ciclano, porque eu vou ouvir beltrano. A palavra de Deus, ela é a verdade. Ela nos santifica. Então Deus usa essa ferramenta para separar o homem do pecado, do que é profano. Isaías capítulo 30 e o capítulo 31... Deus reprova Israel por não consultar o Senhor. Veja o que o povo fez. Capítulo 30, versículo 1 e capítulo 31, versículo 1 também. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim. Veja, tomaram conselho, escutaram outras palavras, mas não foram de Deus. E que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem perguntarem a minha boca, se perguntasse Deus aprova ou reprova, para se fortalecerem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Mas a força de Faraó se constituirá em vergonha para vós, e a confiança na sombra do Egito, na nação egípcia, em confusão. Porque seus príncipes estão em Zoan e seus embaixadores chegaram a Hanes, ou Anes. Todos se envergonharão de um povo que de nada lhes servirá, nem de ajuda, nem de proveito, antes de vergonha e de opróbrio. O que é que Deus está dizendo para Israel, falando para nós? Ai daqueles que descem a outro país, a outra nação, vai se vestir de uma cobertura que não é de Deus, vai tomar conselho de estrangeiros, vai ficar encostado, abrigado na sombra desse país, pela cultura, pela religião, pela lei, pelos costumes dessas nações, mas não busca a Bíblia, não busca a palavra soberana de Deus. E Deus diz, ai. E esse ai de Deus é ai de juízo, é ai de castigo, de punição. Não pense você, veja a China com o vírus, coronavírus aí, não adianta não. E não adianta fugir não, porque quando a mão de Deus pesa, irmãos, quem escapa? Isaías 14:27, esse é o conselho que já está determinado, a mão dele está estendida. Quem pois fará ele voltar atrás? Então não escapa. Ai daqueles que vão se refugiar em outros conselhos, toma conselho de ímpios. Provérbio 16:1 diz que do homem a preparação do coração, mas a última palavra é de Deus. E uns provérbios de Salomão, Salomão diz que o cavalo é preparado para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! No Salmo 20, meu Deus, Jesus é fiel, viu? Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Jesus é fiel. Salmo 20, e o verso 7 ao 9, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor! Ouça-nos o Rei quando clamarmos. Veja, para aqueles que buscam o Senhor, uns encurvam-se e caem, irmãos. Nós fazemos menção do nome do Senhor. Confia em Deus. Confia que Ele é um Deus vivo.
não toma conselho de estrangeiro, não toma conselho de ímpio, que por ser ímpio, moralmente errado, não tem o Espírito Santo, não tem uma vida de santidade, não tem uma vida regrada e consagração, uma vida consagrada a Deus, uma vida de temor a Deus, uma vida de obediência ao Senhor, não tem. E se veste uma cobertura de conselhos que não é de Deus. Deus diz, ai dos filhos rebeldes, são rebeldes ao Senhor, irreverentes. E Deus promete vergonha para eles, por confiarem no Egito, confiarem em Faraó. E Deus promete vergonha para quem consulta estrangeiro. Deus promete vergonha para quem vai consultar pessoas que são ímpias e não busca homens de Deus, não busca mulheres de Deus, não busca a igreja. Por isso que aguarde só vergonha na terra, só vergonha para cima e para baixo. E pior ainda, quando chega a morte, são envergonhados de vez. No capítulo 31 de Isaías, Deus ainda fala, ai, ó, mais um ai de Deus. O homem fez iPhone, iPod e iFi, né? E Deus diz também, eu tenho um ai. Ai dos que descem ao Egito para buscar socorro, ajuda, proteção, amparo, refrigério. Vem me acudir, Egito. Ai, se estribam em cavalos, têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, nem buscam o Senhor. A tua palavra é a verdade. Santifica-os, separa-os. Aleluia. Todavia, ele também é sábio, fará vir o mal. Veja, Deus fará vir o mal. Ou seja, o mal aqui é mal com ele, e Deus causará, retribuirá. E Deus vai tocar no vento, na água, no fogo. Deus vai tocar no mar. Deus vai tocar na natureza. Deus sabe como envia o mal para esses rebeldes, irmãos. E não retirará suas palavras. Deus não vai tirar. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores. Ai dos malfeitores de 2020. Ai desses homens malévolos, esses delinquentes, esses homens que zombam de Deus, esses homens que desprezam o Evangelho. Deus se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam iniquidade. Veja, pessoas que praticam pecado sabendo que é errado, crimes, e recebem ainda ajuda. E Deus diz, ai é de juízo, é punição. Uns serão para a morte, uns serão para a morte, outros serão para a prisão, outros serão para a ferida, hospitais. E Deus assim sabe como castiga o ser humano rebelde, que não acredita que a palavra de Deus é a verdade. Isso é para os ateus, isso é para aqueles que têm outras religiões, isso é para aqueles que desprezam o Senhor Deus vivo, irmãos. Aleluia! Por isso cremos e continuamos crendo no Senhor. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Deus, eu vou continuar falando do ai de Deus aqui. Isaías capítulo 5 e o versículo 18. Aleluia. Ao 22, ao 23. Ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade, e pelo pecado como se fosse com cordas de carros. E dizem, apresse-se Deus e acabe sua obra. Apresse-se Deus e acabe sua obra, para que já a vejamos. Achegue-se e venha o conselho do Santo Israel, para que o conheçamos. Veja o ai de Deus aqui é por causa das iniquidades. E eles ainda são desaforados, chamam Deus. Fala aí, Deus. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, que transformam o amargo em doce e o doce em amargo. Jesus falou, quem se envergonha de mim, minhas palavras são doces e dizem que elas são amargas. Minhas palavras são luz, eu sou a luz do mundo, e dizem que as minhas palavras são trevas e diz que eu sou treva. Ai desses, é o que Deus diz aqui. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos, se estribam nos seus próprios conselhos. Ai dos que são poderosos para beber vinho e valentes para misturar a bebida forte. Dos que justificam o ímpio por presentes e ao justo negam justiça. Ai desses. Ai, que não considera a palavra de Deus, que é a ferramenta para reconstruir o homem, como a única verdade. Eu estou recebendo uma profecia de Deus. Oh, glória a Deus. Enquanto eu estou ministrando aqui, o Espírito Santo está me inquietando para eu gravar, nesse vídeo aqui, eu gravar uma profecia do Senhor. Está vindo fresquinha na minha mente para eu falar.
Vai chegar o dia 7 de março, é sábado. Estou gravando aqui uma sexta-feira, dia 6. Amanhã, que é sábado, 7 de março. O Senhor diz ao meu coração: ao cruzar o ponteiro de meia-noite, irmãos, aguarde a morte de alguém. O Senhor deu a última chance a alguém. Ora, camanúvia. E eu vou voltar aqui e contar essa história. Deus está dizendo ao meu coração, ao cruzar os ponteiros de meia-noite, já começando o sábado, vai ser sentença de morte. Aleluia. Se você já está vendo a tragédia que está tendo aí, as chuvas que deram em Rio de Janeiro e São Paulo, e várias pessoas morreram, e muitas estão ainda desaparecidas, bombeiros morreram, não sei se vocês viram essa tragédia que teve agora, que Deus conforte as famílias, que tenha misericórdia. Aleluia. O Senhor diz ao meu coração, ao cruzar os ponteiros, tem sentença de morte. Aleluia. Saiu um julgamento de Deus para alguém, irmãos. Seja conhecido meu, seja da minha própria família, da tua família. Saiu uma sentença do Altíssimo. Oh, glória a Deus. Eu não falo aqui com irresponsabilidade, não. Falo certeiro, como o Espírito Santo de Deus fala ao meu coração, que anunciando a você a sentença que saiu para alguém. Oh, aleluia. Não, todo mundo morre, não, irmãos. A morte, quando Deus sentencia assim, é a morte que vai chocar, é a morte que vai estremecer, e você vai dizer: meu Deus. Isso pode ser um cantor, uma cantora, um ator, uma atriz, uma autoridade civil, um juiz, um advogado, aleluia, um anônimo. Mas como Deus brada ao meu coração, ele anuncia, oh glória, conforme ele diz aqui em João 13:19, Jesus falou ali do traidor, e ele fala ao nosso coração aqui, João 13:19, já agora vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Como ele anunciou o traidor, ele anuncia o que vai acontecer, para que quando aconteça, saiba que Deus revela tudo. E aqui Deus revela o meu coração, aguarde. Aguarde uma notícia, uma notícia que vai espantar, que vai chocar, que vai deixar você sério, de boca aberta. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Seja feita a vontade do Senhor, irmãos. A vontade do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Deus me faz lembrar de Ezequiel, no capítulo 24 do profeta. Aleluia. Que Deus disse para aquele profeta uma palavra tremenda. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Ezequiel capítulo 24. Onde no versículo 15 ao 19, Deus disse: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, eis que subitamente, de repente, tirarei de ti o desejo dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Refreia o teu gemido, não lamentes os mortos. Ata o teu turbante, coloca nos pés as tuas sandálias. Não cubras os lábios, nem comas o pão dos homens. Falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher. Fiz pela manhã como me fora ordenado. O povo me disse: porventura não nos farás saber o que significa estas coisas que estás fazendo? Deus tirou a esposa do profeta Ezequiel como sinal do que ia acontecer para Israel. Ele falou isso de manhã e à tarde a mulher morreu, era o desejo dos olhos dele. Nem chore, não derrame lágrima, nem pranteie, não faça gemidos, suporte, segure a dor. Eu lhe respondi. Aí o povo perguntou o que significa isso, né? Aí Ezequiel respondeu: veio a minha palavra do Senhor dizendo: dize à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, eis que profanarei, mancharei meu santuário, a glória da vossa fortaleza, o desejo dos vossos olhos e o regalo da vossa alma, e vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão a espada. Fareis como eu fiz, não cobrirei os lábios, nem comereis o pão dos homens. Tereis na cabeça vosso turbante e vossas sandálias nos pés. Não lamentareis, nem chorareis,
mas vos definhareis nas vossas maldades e gemereis uns com os outros. Assim vos servirá Ezequiel de sinal. E aí? Deus tirou a mulher de Ezequiel para dizer o que ia fazer para Israel. Ezequiel foi um sinal. Conforme tudo quanto fez, assim fareis. E quando isto acontecer, sabereis que eu sou o Senhor. Quanto a ti, filho do homem, para Ezequiel, não sucederá que no dia que eu lhes tirar a sua fortaleza, a alegria do seu ornamento, o desejo de seus olhos, a saudade da sua alma, seus filhos e suas filhas, nesse dia virá ter contigo algum que escapar para te trazer pessoalmente notícias. Nesse dia se abrirá tua boca para com aquele que escapar. Falarás e já não ficarás mudo. Assim lhes servirás de sinal e saberão que eu sou o Senhor. Tem gente que vai saber que Deus é Deus com a morte de um parente. Tem gente que vai entender que Deus é Deus com mais uma morte de um parente. E o homem de Deus lhe serviu como um sinal. Aleluia. Então te prepare, irmãos. Te prepara, que eu voltarei aqui só para contar o que Deus fala no meu coração. E o Senhor não deixa cair, não, irmãos. Não tem dúvida nenhuma. Ele é grande, ele é tremendo. E vai servir de sinal para o povo nem chorar nem prantear. Porque Deus está abatendo como abateu Israel. Deus está abatendo, irmãos. Abate cidade, abate família, abate bairro, abate nação, abala o mundo. Lembra de Gugu Liberato? Lembra? Caiu do sol, meteu a cabeça, morreu. E assim abalou as estruturas da emissora, da família em primeiro lugar, né? Da família pessoal, da família dos familiares da emissora onde ele trabalhava, dos amigos, todos ficaram chocados. E Deus disse para Ezequiel, nem chore, nem lamente, suporte. Quando tudo isso acontecer, alguns que vão escapar, vai voltar para você e você vai deixar de ser mudo. Aí você vai falar para essas pessoas que escaparam. Saiu sentença de Deus, sábado dia 7, tem gente zombando e brincando com Deus. E Deus disse, saberão que eu sou o Senhor. Tem gente que vai saber que Deus é Deus só com a morte, porque apanha e não aprende que Deus é Deus. Perde emprego e não aprende que Deus é Deus. Perde família e não aprende que Deus é Deus. Vem enfermidade no corpo, mas não aprende que Deus é Deus. Só vai aprender depois que morrer. Mesmo que seja preso, passa muitos anos na cadeia, é solto, não aprende que Deus é Deus. Veja, parece que a palavra está mudando, né? Veja um testemunho que a minha esposa me contou, um jovem que estava preso, agora há pouco, mês de fevereiro, e depois que saiu da cadeia, foi fazer o quê? Aprontar, foi roubar. E ali, ele trocou tiro com a polícia e acabou morrendo com um tiro. Um tiro. Aquele jovem perdeu a sua vida. E a família dele não foi o que? Abalada? Nem chore, nem pranteie, porque morreu no crime. Claro que a família aí vai chorar, né? Mas aqueles que entendem que morreu fazendo coisa errada, aleluia, não vai nem chorar, porque não era um homem justo, um homem correto, feito Gugu. Quantos não choraram, quantos não se lamentaram pela morte de Gugu Liberato? Mas veja o ímpio quando morre. Veja, como a Bíblia diz aqui que o rei Jeorão morreu sem deixar saudade de si, de tão perverso que era. Morreu sem deixar saudade. Então tem gente que vai morrer com sentença de Deus, sem deixar saudade dele mesmo. Veja que vida miserável que viveu no pecado e não creu no Senhor Jesus, não obedeceu a palavra de Deus. Por isso, irmãos, Deus está reconstruindo o homem através da sua palavra. Em segundo ponto, Efésios capítulo 5, versículo 26. É muita coisa para falar, mas Deus nos dá graça, né? Porque uma coisa puxa a outra, aleluia. E quem manda aqui é o Espírito Santo, né? Efésios 5, 26. Diz a palavra do Senhor. Para santificá-la, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Aqui está falando dos maridos que têm que amar suas mulheres, como Cristo também amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para o que? A igreja? Santificá-la, purificando-a, limpando-a com a lavagem da água pela palavra. Por isso que a palavra é como água. Ela limpa e o homem é reconstruído pela palavra de Deus. Aleluia. Tiago 1, 18. Tiago, capítulo 1, versículo 18. Segundo sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Veja, segundo a sua vontade, ele nos gerou
pela palavra. Quando Deus está reconstruindo o homem, está reconstruindo pela sua palavra, que é poderosa. Por isso que o ser humano, quando se converte a Cristo, se arrepende, se converte, não é por louvor, por emoção, é pela razão, pela palavra de Deus. Ô glória! 1 Pedro 1,23, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Diz aqui o apóstolo Pedro: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então a palavra de Deus é que nos regenera. Oh glória! Somos gerados de novo. Quando Deus quer reconstruir o homem, quer reconstruir pela sua palavra. Por isso que chama para obediência a sua poderosa palavra. Aleluia! Que é a palavra incorruptível, é a semente que não se corrompe, não vai se deteriorar, murchar, destruir. Não. É a palavra que é viva e permanece para sempre naqueles que crêem no Senhor Deus vivo. Oh, glória a Deus! Em segundo ponto, Deus usa outro material aqui para reconstruir o homem. Primeiro foi a ferramenta, que é a palavra de Deus, e a segunda ferramenta é o sangue de Cristo. Mateus 26, versículo 28, o sangue purificador. Mateus capítulo 26, e o versículo 28, o sangue de Jesus. Aleluia! Porque este é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, novo pacto, da nova aliança, novo acordo, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Aleluia! Aqui Jesus estava na Santa Ceia, estava dizendo que o vinho era o símbolo do seu sangue. Deus usa o sangue de Cristo para reconstruir o homem, o sangue imaculado, o sangue perfeito, o sangue de um homem justo que foi derramado pelos injustos. 1 João 7, João diz: se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então Deus usa o sangue de Jesus para purificar o ser humano dos seus pecados. Efésios capítulo 1 e o versículo de número 7. Glória ao nome de Jesus. Efésios capítulo 1 e o versículo 7. Em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Veja, Paulo está dizendo, temos a redenção, aleluia. Isto é o preço que Deus pagou para manifestar a sua graça e nos adotar como filhos, conforme Romanos 3, 24, 25 e Romanos 8, 23. Aleluia. Paulo diz que temos a redenção, o resgate pelo sangue, pelo seu sangue. Oh glória! A remissão das ofensas. Deus tirou todas as nossas ofensas que causamos contra ele pelo sangue, segundo as riquezas da sua graça. A graça é rica demais e ela ali manifesta o sangue de Jesus. Oh, aleluia! Colossenses capítulo 1 e o versículo 14. Colossenses 1, 14. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Oh, glória a Deus! Capítulo 2, versículo 11 a 17. Nele também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, quando estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne. Ele vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou-a do meio de nós, cravando-a na cruz, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente à vergonha, triunfando deles na cruz. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Aleluia! Que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Aleluia! Apocalipse, capítulo 1, do versículo 5. Meu Deus, que coisa tremenda, glória a Jesus.
Apocalipse 1:5 diz a palavra do Senhor: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o princípio dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Sangue redentor, sangue imaculado do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 9 até o capítulo 10. Come Bíblia comigo aí, me acompanha. Aleluia. Hebreus capítulo 9 até o capítulo 10. Come Bíblia comigo aí, crente. A primeira aliança tinha ordenanças para o culto divino e um santuário terrestre. Porque o tabernáculo foi preparado. O primeiro em que estava o cordeiro. Primeiro que estava o candeeiro. A mesa e os pães da proposição. A esse se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, chamado de o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca da aliança, toda revestida de ouro. Nela estava um vaso de ouro, que continha o maná, a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da lei. Sobre a arca estavam os querubins da glória, que faziam sombra ao propiciatório. Destas coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, todo o tempo os sacerdotes entravam no primeiro tabernáculo para realizar os serviços divinos. Mas no segundo, só o sumo sacerdote uma vez no ano, não sem sangue, o qual oferecia por si mesmo e pelos pecados do povo. Preste atenção. Querendo com isto dar a entender ao Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, o qual é uma figura para o tempo presente, em que se apresentam ofertas e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, pois consiste tão somente em manjares, bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Ou seja, os sacrifícios que eram feitos não tiravam a culpa de ninguém. Era algo superficial, sempre se repetia, era repetitivo. Como pecava, o animal sempre era morto para tirar o pecado. Pois consiste tão somente em manjares, bebidas e várias abluções e justificações da carne impostas até o tempo da correção. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens já presentes, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santuário, havendo efetuado eterna redenção. Aleluia! Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Por isso, ele é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Isso é tremendo. Veja o poder do sangue de Jesus. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Onde tem testamento, tem herança, tem promessa, mas só vai receber depois que o testador morre. Por isso que Jesus tinha que morrer para herdarmos a herança que Deus prometeu para nós. Aleluia! Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Não tem valor. Aleluia! Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés relatado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, púrpura e sopo. Lã, púrpura e sopo. E aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus vos ordenou. Semelhantemente,
aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão. Tem que derramar o sangue. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu, assim, se purificassem. Mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Oh, aleluia! Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. Não. De outra maneira, necessário lhe seria padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ele se entregou com seu sangue para destruir o pecado. E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma única vez para tirar os pecados de muito, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Aqueles que foram reconstruídos por Deus pelo sangue de Jesus estão esperando o Senhor vir para levar os fiéis para o céu. Queremos estar no meio. Capítulo 10. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar o que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de ser oferecidos porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste, aleluia. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradam. Então ele diz, aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tendo dito acima, sacrifício, oferta, holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradam, os quais se oferecem segundo a lei. Agora diz, aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Assim ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nesta vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma única vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Aleluia! Daqui em diante, esperamos até que os seus inimigos sejam postos como estrado de seus pés, porque como uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nulo testifica, porque depois de haver antes dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seu entendimento, acrescentando, jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Glória a Jesus. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, acheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteireza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Dê glória a Deus por isso. Consideramos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto virdes
que se vai chegando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Transgredindo alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo julgais vós, será merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e considerar profano o sangue da aliança, com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportastes grandes combates de aflições. Em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões, e com alegria permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Aqui o escritor está falando dos irmãos que passaram perseguição, não é? E aqueles que, na nossa época, no século XXI, onde passar perseguições por amor ao Senhor Jesus. Mas no céu tem algo melhor e permanente, não é? Não rejeiteis, pois, vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, pois necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque dentro, em breve, aquele que está por vir virá, não tardará. O que há de vir virá. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas dos que creem para a conservação da alma. Oh, glória ao nome de Jesus. Aleluia. Deus usa o sangue de Jesus, não de bode, não de touro, nem de cabra, nem de ovelha. É o sangue da nova aliança para redimir, reconstruir o ser humano. Aleluia. Eu quero falar dos outros últimos pontos, porque aqui o tempo já se foi. Deus usa a graça dele para reconstruir o homem. João 1,17. João capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Deus deu a lei através de Moisés, mas em Jesus veio a graça, favor imerecido. Efésios capítulo 2, versículo 8, que é bem conhecido. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Aleluia. Os homens são salvos pela graça. 1 João 9, João diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Veja outro ato gracioso de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Aleluia. Romanos, estou em Atos aqui. Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e no coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo que nele crê não será confundido. Aleluia. Então, é a graça. Deus usa a ferramenta da sua graça, o favor imerecido, para o homem ser reconstruído por Deus e morar no céu e ter a vida eterna. Aleluia. Em terceiro lugar, Deus usa os dons do Espírito. Em quarto lugar, Deus usa os dons. 1 Coríntios, capítulo 12. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4 a 11. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de operações, porém é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé,
a outra pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outra a operação de maravilhas, a outra a profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, a outra a variedade de línguas e a outra a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como deseja. O Espírito de Deus que separa e faz como ele bem entende. Então Deus usa os dons do Espírito Santo para reconstruir o homem, falando da profecia, falando de cura, falando de fé, falando da ciência, falando das maravilhas. É o dom do Espírito Santo que Deus usa como uma ferramenta para convencer o ser humano que ele é um pecador. E Deus mostra a manifestação dos dons do Espírito de Deus na criatura humana para ela entender que Deus é real, que Deus existe. E o Espírito Santo separa na vida da igreja quem ele quer para dar esse dom aqui, dar fulano, ciclano, beltrano. Escolhe através dessas pessoas que foram o quê? Regeneradas, redimidas, reconstruídas, refeitas pela fé em Jesus. Agora nasceu de novo, tem o nome escrito no livro da vida, recebeu o batismo com o Espírito Santo, recebeu o poder de Deus, recebeu dons, tem os frutos do Espírito, e agora através dessa pessoa, Deus se revela e leva as boas notícias, e os homens veem, o próprio homem que recebeu o Espírito Santo vê a reconstrução de Deus nele mesmo, aleluia, e assim Deus leva esses dons do Espírito Santo através da pessoa, através da igreja, para becos, valados, favelas, clubes, pessoas de elite, enfim, Deus leva para todos através da igreja. E assim aquelas pessoas veem que verdadeiramente Deus é Deus, que Deus existe, porque o médico estudou, tem situações que ele não pode curar. Deus deu o dom para um homem ou uma mulher, vai lá, Jesus quer curar, tocou, repreendeu aquela enfermidade, o mal sumiu, e os médicos ficam pasmados, ficam atônitos, sem palavras, porque Deus ainda opera milagres. Amém, crente? Bendito seja Deus. Não deu tempo de falar dos outros dois pontos onde Deus reconstrói o homem. Falaremos em outros vídeos, se Deus assim permitir, se der para concluir os 2 pontos aqui, porque são 7, vamos terminar em nome de Jesus. Mas espero que tenha sido edificante, porque o Espírito de Deus estar aqui, fala aos nossos corações, Deus se revela para nós e o nome do Senhor é glorificado. Amém? O nosso alvo é o céu de glória, crente. Aleluia. Jesus está voltando. Você que me assiste que não é crente, aleluia. Aceita Jesus como Senhor e Salvador. Você que já é cristão, cristã, divulga, compartilha aí, para que essa mensagem possa chegar ao máximo de vidas. Porque através da internet, a palavra de Deus é difundida e é pregada. E pessoas se convertem ouvindo a pregação da palavra, que é a ferramenta de Deus reconstruir o homem. Oh, glória a Deus. Uma vez, quando eu me converti, eu estava assistindo um clipe de Fernanda Brum, cantando aquele hino Espírito Santo. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que estou sentindo. E o DVD era pirata, viu? E de repente eu comecei a chorar na sala, chorei. E esse louvor foi me prendendo e de repente, hoje eu sei, né? Eu senti a presença de Deus. Irmãos, quem é gente para ensinar Deus a operar? Estava ouvindo um louvor, o DVD era pirata. E esse louvor me tocou, eu comecei a chorar. E no final desse hino aí que Fernanda Brum, eu acho que ali é um DVD dela, a Fernanda Brum estava um pouco mais jovem, ela convida pessoas a aceitarem Jesus. E eu me ajoelhei diante da televisão, e ela ali fez a confissão de fé, e eu repeti a confissão de fé. Glória! Ali eu me converti. Só que eu não sabia, não entendia essas coisas. Eu aceitei, eu até pensei, meu Deus, agora eu sou crente. Mas eu não visitei igreja nem nada. Isso foi em 2009. Mas no carnaval de 2009, aí não teve para onde correr não. Deus me pegou
E eu glorifico a Deus. 11 anos na presença do Senhor, dizendo que Jesus está voltando, o diabo não presta, o alvo é o céu de glória. Amém? Compartilha e vamos orar agradecendo a Deus. Pai, obrigado por mais uma vez estar aqui compartilhando essa mensagem gloriosa, poderosa, Senhor, que é a tua palavra. Glorifica o teu nome mais uma vez, que essa mensagem chegue em dimensões sobrenaturais que eu não posso chegar, mas tu podes. Obrigado por ser mais uma boca de Deus, mais um porta-voz da tua palavra, Senhor. Que haja salvação, que haja edificação para os teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por essa gloriosa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, fica na paz, que Deus te abençoe. Compartilhe aí. Não te esquece que nosso alvo é o céu de glória. Ora aí para que esse projeto do CD Majestade Santa seja aí anunciado, propagado, espalhado. CD que Deus deu, CD que Deus abençoou. Oh, glória a Deus. E é bênção, irmãos. É bênção, é só vitória. Peça já o seu. Vou aproveitar aqui para compartilhar esse trabalho, que é um milagre. Louvemos a Majestade Santa. Peça já o seu, para a glória do Senhor. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a divina consolação e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um do povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe. E o nosso alvo é o céu de glória, em nome de Jesus. Amém.